Você sabe uma coisa, uma curiosidade, assim, né? Até quando eu era ministro e prefeito, quando eu entrava num hotel que você tem que assinar aquela coisa toda, né? Sempre quando bota ali profissão, eu nunca botei o cargo que eu ocupava. Eu sempre botei professor. Porque é o que eu sou. O cargo que você está ocupando depende de alguém te convidar ou do povo te eleger. Sim. Agora, o que ninguém me tira é o fato de eu Dar aula. dar aula. Isso aí, alguém vai ter interesse em me contratar para dar aula. Dar aula do que exatamente? Sociologia? Cara, eu já dei aula de muita coisa, mas assim, hoje eu dou aula de ciência política. Ciência política. Eu sou professor de ciência política da USP. Legal. Mas já dei aula de economia, já dei aula de filosofia, já dei aula de direito. Porque foram as áreas que eu já estudei. Eu já estudei direito, economia, filosofia. Hoje eu estou na ciência política. Já dei aula de gestão pública. Não. Já dei aula de administração. Então, eu já dei aula de várias coisas. Mas hoje eu sou professor de ciência política da USP. Da Tô hora. voltando para lá. Legal. Tava no INSPER, tô voltando para a USP. É estranho você, tipo, você tá lá concorrendo a presidente, todo mundo vendo sua cara, um monte de panfleto, um monte de coisa, de repente acaba e você vira, você volta pra ser professor. Como que é receber as pessoas? É legal? Você vira, pô, o professor que é presidente. É diferente, né? Porque você não é qualquer professor no campus, eu imagino, né? Então, a política te dá muita visibilidade pública, né? Então você se torna, assim, entre aspas, uma personalidade pública, uma figura pública, Sim. como dizem hoje, né? E isso tem vantagens e desvantagens na sala de aula, né? A vantagem é que aguça a curiosidade, a moçada quer saber, pô, será que esse cara dá bom aula, mesmo? do que ele dá, o que ele sabe, o que ele não sabe. Então chama atenção por um lado. Por outro lado, assim, um professor, assim, né, é sempre um cara mais reservado, num certo sentido. Não no sentido de não interagir, mas de interagir num padrão que não é o padrão do político. Né? Então você tem um certo protocolo, você, até em respeito aos estudantes, Na pandemia, você tem que ser... mais distanciado, né? não é distanciado, porque é muito próximo a relação. Mas você tem um protocolo, porque você não pode abusar da tua posição de professor. Entendi. Você tem que tomar certos cuidados. E isso, às vezes, você precisa calibrar isso. E corrigir prova é maneiro? Não, essa porra, cara. O Igor é professor Eu sei também. que é uma merda Não, corrigir corrigir prova certamente é o pior assim, a pior momento. Mas você da- paga alguém pra corrigir as provas pra você, vai? Mas, Não, isso, eu cara? pagaria, mano. Pô, mas você que é o professor, cara. Porra, mas, pô, corrigir prova, você não É uma você prova consegue que tu ensinar que alguém pra elaborou, corrigir pô. a prova, né? cara, tô te falando sério. É a semana dura da vida de um professor. É a semana da correção chato da pra prova. caralho. Porra, é muito difícil. Mas, tipo, tem as Chato respostas pra pra... Tipo, você dá o gabarito pra alguém e vai, confere aí as provas, porra. Não é não? Não Não, necessariamente. quando é teste, tudo bem. Se for um A, escolhe múltipla Não, escolha. quando é mas Tem muito que é teste, não- texto, dissertação de texto, aí tu tem que ler mas todos os você não vai dar textos. prova teste na Nossa. área de humanidades, por exemplo. É muito difícil uma prova teste, entendeu? Deve ser chato pra caralho. Aí é mais difícil. Na área de economia é possível você fazer uma prova teste. Tem várias áreas que mas, pô, filosofia, como é que faz? Totalmente Ciência subjetivo, né? política, é outro papo, né? Nossa. E aí tu tem aluno... Hoje como é que tá essa vida, cara? Tá sendo pela internet? Como é que tá? Tá sendo pela internet tudo. É. Né? Agora na USP eu retomo em agosto. Legal. Na pós. Aí eu vou retomar lá. As aulas Aí vai ser- presenciais. a USP decidiu que vai ser tudo virtual até final do ano. É, entendi. É certo. Dando, né?